Posição na câmera melhor. A paz de Deus, quem estão entrando, a paz de Deus com todos, vão comentando da onde vocês estão acompanhando a live, da onde que vocês são, comum, vão entrando na live, hein? Alisson Fernando, Maranhão aqui, Maranhão, longe, oh, glória. Vão entrando na live, ó, vão ficando, a live de hoje é mais do que especial, a live de hoje vai ficar marcada. Então vamos ficando na live aí. A paz de Deus, quem está entrando. Campinas, Taila Andrade. Nova Olinda, Maranhão. Itapeva, Minas Gerais. Itapeva é terra, hein? Acre. Bahia, Juazeiro. Vão entrando aí, ó. Rio Branco conheço. Piauí. Ó, quem sentir, enquanto nós vai esperando o pessoal entrar na live aí, ó, vão ficando. Quem sentir, clica no aviãozinho, aqui no canto da sua tela, aqui embaixo tem um aviãozinho, e encaminha para 5 amigos, 10, quando você sentir. Quiser compartilhar algum grupo, compartilha com os amigos, que a live de hoje vai ficar marcada. Vai estar apresentando eu, o Alisson Fernando, mais tarde, com um pouco de atraso por conta de alguns compromissos, Samuel vai estar conosco. E hoje o Peixoto, por conta da sua faculdade, não vai conseguir estar presente aqui conosco. Mas nós estamos aqui, né? Estamos aqui para fazer o podcast. Antes você pergunta, o Peixoto tem faculdade. Caso ele apareça aqui, nós sobe ele. O convidado de hoje vai ser o Anderson Amorim. Vamos ficar na live aí. Paz de Deus, Pedro. Vão compartilhando, vão ficando aí conosco. Vão comentando, dá onde vocês estão acompanhando a live, hein? Planalto. Já ouvi falar, hein? Onde fica Planalto? Primeiramente, deixar uns avisos importantes aqui. Nós abrimos essa live, né, em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, né? Tudo nós temos que abrir em nome dele. E deixar um aviso importante para vocês. Nós não temos vínculo nenhum com a instituição Congregação Cristã no Brasil. Nós estamos aqui como pessoa física e livre para falar e responder conforme nós mesmos estamos falando, sem vínculo nenhuma com uma instituição. Nós somos pessoa livre aqui. E quem sentir, vai compartilhar a live, ó. Clica no aviãozinho e vai encaminhando para os amigos. Daqui a pouco não vai subir o convidado. Se tiver aí, ó, Anderson, pode subir, hein? Ver se o Anderson está aqui conosco. Amém, Sandra? Paz Deus, amado. Amém, Carlos. O áudio tá tudo bem? Estou aqui o áudio? Tô ouvindo bem, sim. Tudo bem? Deixa eu ver se meu áudio tá bom. Eita, eu tô aqui o áudio também. Tá ouvindo? Me tá ouvindo bem? Tá sim, tá ótimo. Tá ótimo. Então, para quem não sabe, esse é o Anderson. Nós estamos conversando hoje pelo WhatsApp. E eu, conversando com o Anderson, ele falou que é cooperador de jovens, mora em Pindamonhangaba, né? Foi encarregado por 13 anos, é policial civil, graduado na área de administração, graduando em direito, pós-graduado em teologia,
escritor com mais de 15 livros, compôs vários livros, então eu tenho um histórico grande aqui para conversar conosco aqui. E deixar a palavra para o irmão também. Tá bom, Carlos. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite para poder participar com vocês. Estou à disposição. Olha, eu não sei se é para mim. Parece que seu áudio está baixo. O meu áudio? Vê se melhora aí. Melhorou aí para você? Agora sim, agora sim. Então vamos começar assim, Anderson. Então o irmão escreve, tem livros? Como que é? Eu tenho, atualmente eu tenho 15 livros escritos, sabe? Acho que só sobre música, são 4 livros sobre música, né? Eu escrevi o livro Hinologia CCB, que é o livro sobre a história dos hinos do Inário, né? É um livro que eu lancei em 2017. Esse livro, isso eu escrevi quando eu era encarregado de orquestra. Esse livro foi um livro assim que teve grande assim divulgação, né? O PDF dele, ele foi divulgado aí no WhatsApp e tal. Então, chegou ao conhecimento de muitas pessoas, né? A história dos hinos do Inário, a origem desses hinos. E agora, esse ano, eu lancei o Hinologia CCB2, que é a continuação, né, das histórias que eu não escrevi no primeiro, né? No primeiro eu falo sobre a biografia dos compositores. E no segundo, agora, eu falo sobre o violão na congregação cristã no Brasil, né, no ambiente informal. Eu falo sobre a inclusão, né, desse instrumento, o violão. Eu falo sobre a fita de Andrelândia, né, que foi uma fita lançada em 1985, foi gravada, lançada, não foi gravada por um grupo de irmãos, e essa fita, né, e outras, mas esta como principal, ela foi responsável pela inclusão do violão no ambiente informal da congregação, porque até então havia-se o entendimento que violão era um instrumento reprovável, né, quem tocava violão na época, com as devidas ressalvas, era mal visto nesse tempo, né. Aí essa fita foi um grupo de irmãos do ministério que gravou em mensagem, né, a um outro irmão que é ancião até hoje, e essa fita ficou muito famosa, né, então essa fita foi a responsável pela inclusão do violão no ambiente informal da congregação cristã. Né. Aí depois vieram os hinos avulsos, né, porque nessa fita não tinha hinos avulsos, e vieram os hinos avulsos, né, que de maneira assim mais, vamos dizer assim, mais formal, as pessoas começaram a gravar, né. O Maurício de Anadias foi um dos principais expoentes aí do hino avulso, né, e nesse livro 2 eu entrevistei o Maurício de Anadias, ele me contou como começou tudo, ele me contou as histórias de alguns hinos dele, eu escrevo a história de alguns dos hinos avulsos dele. O livro Hinologia CCB, deixa eu pegar aqui para você ver, esse livro aqui é o Hinologia CCB 2, né? Esse livro contém as entrevistas, né? Eu entrevistei o Maurício de Anadias, o Maurício da Freguesia, entrevistei o Paulo Sérgio, o Eliseu, o Fresarim, o Elias do Sesc, o Júnior de Itaquá, o Eduardo Alcântara, o Marquinho do Engenheiro Schmidt, a Nayara Yamamoto, o Ebner Crispim, o Daniel de Itapê, o André de Itapê, o Rafa Cabral e o Felipe Cesarino. Esse pessoal, penso eu, que foram, até hoje, né, grandes expoentes aí do hino avulso no nosso meio, e eu conto as histórias de alguns dos hinos deles, né, nesse livro. Uma entrevista que eu fiz com cada um deles, fiz perguntas, eu fiz 15 perguntas, padrão, para cada um respondeu, né, com a maneira que enxerga o louvor e tal. Foi bem interessante, é bem legal. Estava vendo aqui, qual foi os outros livros que o irmão escreveu? Eu escrevi Hinologia CCB 1, 2, foi um livro que eu escrevi que é a minha tese da pós-graduação em teologia, que chama O Louva a Deus, que é a origem do louvor, né, do Ministério de Louvor.
e os primeiros cânticos do cristianismo. Inclusive, esse livro, quem escreveu o prefácio dele, é um dos maiores nomes da enologia no Brasil, que é o maestro reverendo João Wilson Faustino. Ele escreveu o prefácio desse meu livro, que é o Louvo a Deus. É esse aqui, ó. Eu escrevi uma trilogia também de ficção. Essa é para crianças, sabe? Chamada As Aventuras de João Cristão, que é uma ficção baseada na vida dos filhos dos apóstolos, sabe? É uma ficção que conta os fatos que a gente conhece na Bíblia, mas do ponto de vista da criança, né? Então, foi uma ficção trazendo as histórias da Bíblia para esse mundo lúdico, né, das crianças, para elas poderem entender também. E outros, né? Eu escrevi um livro agora que vai ser lançado agora aqui na minha cidade, na faculdade. Inclusive vai ter um concerto aqui no lançamento, chamado Um Virtuoso Entre Nós, a história de Denis Pinheiro, né, que é um maestro aqui violinista virtuoso aqui da minha região, né? Ele pode-se dizer que ele é um dos maiores violinistas do Brasil. Então, outros livros, né? Eu escrevi o primeiro de uma trilogia chamado Clube da Chuva, né? Que é a história também na linha das Aventuras de João Cristão, que será uma trilogia também, é baseado na história de Elias e Eliseu, chamado Clube da Chuva, bem legal para as crianças, jovens e tal. Eu escrevi um livro com a minha filha, chamado O Lugar Dourado. Perdoa, irmão, eu tô com um pouco de tosse, sabe? O Lugar Dourado é uma conversa sobre o céu para crianças com perguntas de adultos e adultos com perguntas de crianças. E escrevi também um livro infantil sobre conversão, chamado O Violino e a Jabuticabeira. E outros também, né? Tem um livro sobre o ministério pastoral, né, chamado Olhos de Pastor, e outros, né? São 15 livros aí. No meu site tem todos eles para vender, né? Meu site, pode deixar aí no meu perfil. Uhum. Seu site encontra na biografia, né? Seu isso, perfil. No meu perfil tem meu site lá, tem todos os livros, né? E pergunta por irmão aqui, como é ser do ministério e ser pós-graduado em teologia, né? Porque é difícil encontrar irmão, tem ministério e que é pós-graduado em teologia. É bem complicado achar, hein? Quando eu fui apresentado para cooperador de jovens, eu já era pós-graduado em teologia, né? E assim, aqui eu vivo em paz com o ministério aqui da minha cidade, sabe? E eu não vejo que o conhecimento ele é um empecilho, pelo contrário, eu enxergo o conhecimento como uma ferramenta, né, para a gente trabalhar e para a gente poder ministrar, né, o ministério da palavra. O conhecimento nada tem a ver com a revelação de Deus. A revelação, ela está em função sempre da obra de Deus, né? A revelação de Deus, ela está em função, no caso da profecia, ela está em função do profeta. Da mesma maneira que o ministério pastoral, né, ele está em função daquele que exerce os ministérios pastorais, que na congregação é os cargos de ancião, cooperador de jovens, né, e os cargos diaconais, tal. Mas assim, o conhecimento teológico, ele não interfere em nada, pelo contrário, ele ajuda, né, porque muitos dos moços e moças, eles estão indo para a faculdade, e o fato deles não terem respostas para suas perguntas, quando eles se deparam num curso que tem como uma disciplina filosofia, ou sociologia, ou teologia mesmo, acaba o fato de não ter sido construída uma fé lógica em sua mente, sabe? Em sua maneira de entender, faz com que eles percam a sua fé, sabe? Isso é um grande perigo. Então, por isso que é importante o conhecimento, né? Por muito tempo, né, isso não foi observado, né? Mas atualmente, né, eu posso dizer aí do cenário atual, isso tem sido uma ferramenta na minha vida, na vida de muitas pessoas, né? E eu não enxergo nenhum empecilho, um problema, né? E eu vivo em paz aqui com os irmãos do ministério da minha cidade. Isso não tem sido nenhum problema, né? Os irmãos do ministério aqui, eles têm meus livros, sabe? A gente vive em paz. Então, por irmão, você acha que isso atrapalha em algo? Como você acha que isso pode atrapalhar na revelação? Porque com o estudo não atrapalha em algo a revelação, porque tem muitos irmãos que não querem estudar, eu acho que não precisam estudar por conta que Deus revela já. Então, ó, a revelação, ela se mostra, né, nas escrituras, né? A revelação de Deus, ela se mostra nas escrituras. A Bíblia, ela contém, né, a revelação de Deus. A revelação de Deus, ela está contida nas escrituras. Então,
nós percebemos que até há um grande dilema, né? Houve um tempo sobre a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Foi um dilema entre vários grupos de pessoas, né? A congregação cristã ela se posicionou, né? Eu estou dizendo aqui, eu não falo pela congregação cristã, é a minha visão teológica desse assunto, né? Até porque a instituição ela se manifesta no culto da igreja através dos tópicos de ensinamento e cartas circulares, né? Então, a minha fala aqui é o meu entendimento sobre esse assunto, que não retrata, né, a opinião dos líderes da congregação. Então, assim, a revelação, ela não está ligada ao conhecimento nesse sentido. Uma coisa não anula a outra. Porque se percebemos que a revelação de Deus, ela sempre tem um propósito, né? E quando nós falamos sobre profecias, nós podemos falar sobre profecia condicionada e profecia incondicional, né? Incondicionada. Existem profecias, amém. Existe profecia que a função da profecia é não acontecer, é não cumprir. E existe profecias que a função dela é cumprir, né? Então, às vezes, o que é a profecia? A profecia é um túnel do tempo que é criado entre o profeta e o futuro, ou o passado. E dali é tirado né, uma visão, um cenário, onde o profeta ele vai interpretar aquilo, trazendo para a pessoa um aviso, né? Um aviso de Deus. Para que se cumpra aquilo que foi visto, ou para que não se cumpra o que foi visto. Então, a profecia ela pode ser condicionada ou não. Agora, isso não tem a ver com a revelação da palavra, né? Porque a palavra, a revelação está contida no texto das Escrituras, né? Através de uma centelha da revelação. Aquele que ministra, né, o ministério da palavra, ele tem essa liberdade, né, de pregar, né, baseado nas suas convicções, do que entende sobre as Escrituras, e também é responsável pelo que prega, né? O ministério, de maneira nenhuma, é uma procuração que a gente recebe para falar em nome de Deus. Então, o ministério não é uma procuração de Deus, onde eu posso falar em nome de Deus que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Não é nada disso. O ministro, né, quem exerce os cargos pastorais, ele prestará conta de tudo que prega. Então, é muito importante que tenha consciência daquilo que fala, né, baseado, e consiga fundamentar nas escrituras, né? Agora, a revelação, não existe regras para a revelação. Porque a revelação está em função de profecias, de visões, tal, que isso é uma ação do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com teologia, sabe? Teologia nada mais é uma visão bem simplista da teologia. A teologia é o estudo da relação entre o humano e o divino, né? Isso é a teologia. Então, desde quando os primeiros homens, existe uma relação entre o ser humano e o divino, né? Aquilo que ele entende como divino. E assim a teologia estuda isso, né? Depois temos também uma visão da ciência das religiões, né? E dentro disso nós temos a teologia cristã, né? Que é a visão do mundo, do cosmos, baseado num livro sagrado, que no caso dos cristãos é a Bíblia Sagrada. E eu vi aqui como é policial. Sou policial civil, a minha profissão é policial civil. Como foi o processo para o irmão chegar até essa profissão? Olha, rapaz, a natureza da função policial, ela é proteger a sociedade, né? Então eu entendo que isso tem muito a ver com o altruísmo cristão e outras virtudes, né, pregadas pelo próprio mestre e pelos seus apóstolos. Então, foi muito difícil, né? A prova da Polícia Civil é uma prova muito difícil mesmo. Mas eu estudei bastante, reprovei 9 vezes na prova da Polícia Civil. 9 vezes. E aí, quando eu passei em 3 carreiras, né? Aí eu fui aprovado, fiz as academias, depois fiz outra academia de polícia e tal. E até hoje é isso que eu faço, né? Eu sou especialista em impressões digitais. É bem legal. A carreira policial é uma carreira muito gratificante, né? A gente contribui com a sociedade, existe um significado social dessa profissão. Quando você, sabe, ajuda uma vítima de sequestro ser libertada do cativeiro, sabe? Ou que você consegue impedir um crime e, sabe, e assim por diante, né? Como todas as profissões aí têm suas peculiaridades, a profissão da polícia judiciária, ela é bem interessante e eu gosto muito dessa função. E estava olhando aqui, irmão compôs hino, como que é? Eu já componho os hinos avulsos, né? Eu tenho acho que umas 80 composições, mais ou menos. Eita, meu Deus. E, assim,
Já desde quando eu era bem jovem, sabe, eu já compunha os hinos, que, segundo aquilo que eu entendia, né, tal. E com o tempo, acho que foi isso que fez com que eu escrevesse o meu primeiro livro sobre hinologia. Porque algumas pessoas diziam na época que havia no nosso meio um fenômeno, né, sob a ótica da fenomenologia, a gente pode chamar isso de inolatria, sabe? De uma supremacia dos hinos do Inário. E algumas pessoas, por não saber a origem dos hinos do Inário, criou assim uma visão como se fosse uma supremacia dos hinos do Inário. Como se só os hinos do Inário houvesse inspiração. Alguns diziam até que os hinos do Inário foram inspirados por Deus, por Espírito Santo, né? E os outros, ninguém sabia se tinha sido. Mas aí isso me fez começar a pesquisar sobre a origem dos hinos, né? Foi quando eu escrevi o meu primeiro livro. Eu demorei acho que 2 anos em pesquisa, sabe, para poder escrever esse primeiro livro. O nosso Inário, ele tem 187 compositores declarados, né? Alguns hinos não é atribuído composição, né, por algumas questões. E deles, 167 constam biografia e 20 deles não constam biografias. Então, assim, é bem interessante entender, por exemplo, qual foi o hino mais antigo do Inário. O hino mais antigo do Inário é o hino do século IV, escrito por Ambrósio de Milão, chamado TD1. Né? Ele deu origem àquele hino 184. Nós te louvamos por fé sumo Deus, que ele tem a mesma ideia do TD1, o latim TD1. Então, depois nós temos um hino Castelo Forte, né, que no nosso Inário foi colocado o nome como Forte Rocha, que é um hino de 1521. Né? E outros hinos bem antigos. É bem interessante entender de onde vem isso, né? Por exemplo, um padre da Igreja Católica escreveu, né? Ambrósio de Milão era o bispo da Igreja de Milão, isso do século IV. Então, assim, quando eu escrevi o livro O Louva-a-Deus, a origem do ministério de louvor, eu pude entender realmente o que é o louvor, o que é a adoração, e eu percebi que realmente não há nenhum empecilho das pessoas poderem cantar, louvar, e fazer aquilo que sentem, né, dentro de uns parâmetros, né, que precisam ser os parâmetros bíblicos da fé cristã. E os hinos avulsos, por algum tempo, né, como muitas pessoas que compunham os hinos avulsos, as canções, elas apenas retratavam suas experiências, né, e essa maneira de compor nem sempre respeitava alguns princípios. Então, eu escrevi, né, eu trouxe esses materiais, esses livros, vim pesquisando, né. O termo hino avulso, ele é um termo controverso, né. Até hoje, os eruditos do assunto, os inólogos, né, a gente não chegou ainda numa conclusão dos termos. Esses termos são permutados em cânticos espirituais. Que os cânticos, a palavra cântico espiritual, ela não é adequada para isso, né. Isso até existe até um relato, eu coloquei isso no meu livro novo agora, por uma questão teleológica, sabe? Teleológica, né? No sentido de finalidade. Então, assim, mas é comum, né? Os hinos avulsos, ele não é exclusivo da congregação, e outras denominações também tinha os hinos avulsos, né? As canções avulsas, canções espirituais. Então, os termos, eles são bem genéricos nesse sentido, mas todos significam essas canções chamadas exoinódias. Esse é o termo utilizado na hinologia. As canções avulsas, você quer dizer que outras religiões já utilizavam esse termo? Não, todas as religiões não. Algumas denominações já usavam o termo de hino avulso, né? Independente, por exemplo, aquilo que não estava no inário instituído, né, chamado de inódia, o nome disso é inódia oficial. Aquilo que não estava na inódia oficial era considerado avulso. E no rito, na liturgia das reuniões e dos cultos dessas denominações, havia o espaço para que essas pessoas cantassem esses hinos avulsos. Então, cada um trazia o seu cântico, né? Então, assim, o hino avulso, ele nasce do quê? Ele nasce da experiência que a pessoa tem, da sua visão de mundo, da sua visão do cosmos, né? Essa cosmovisão faz com que a pessoa, o compositor, ele faça aí suas composições, né, baseadas em diversas inspirações. Por um tempo, no nosso meio, havia uma supremacia da tristeza. Eram hinos avulsos que eles remetiam à ideia da tristeza, melancolia e tal, e isso causou alguns problemas no nosso meio, sabe? E essa supremacia da tristeza, sabe? Não há nada de errado em alguém compor um hino que retrata um momento de agrura da sua vida, de miséria e tal,
Mas isso como eu disse, isso retrata uma experiência particular, né? Por exemplo, eu posso passar uma dificuldade na minha vida e faço uma canção com isso. Só que isso é a minha experiência, é a minha visão, é o meu sentimento que eu coloquei naquela canção. Isso, a partir do momento que um grande grupo começa a cantar isso, sabe, até em momentos inadequados, né? A gente vai fazer uma visita, a gente quer levar alegria para aquela casa, né? A gente quer levar palavras de esperança, palavras de conforto. Então, alguns hinos, eles são bem específicos. Então, são hinos que não, né, do ponto de vista do bom senso, né? Eles não são adequados para algumas visitas, né? E assim por diante. Só que isso não pode, assim, isso não limita o hino avulso, assim, esse pode, esse não pode, né? E existem hinos que, biblicamente, a letra dele é horrível. São hinos escritos baseados em heresias graves, né? E esses hinos, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Para não cantar mesmo, sabe? E agora, existem hinos maravilhosos, né? Hinos avulsos, né? Maravilhosos, né? De pessoas maravilhosas que realmente têm assim, um relacionamento estreito com a sua espiritualidade. Isso é muito, muito bonito, né? A gente percebe que a ação do Espírito Santo nos compositores dos hinos avulsos. E nesse livro que eu escrevi, eu pude, eu pude ver assim, como cada um deles enxerga os hinos avulsos, sabe? Para mim foi muito, muito, sabe? É, o meu crescimento assim, do conhecimento foi muito, muito valioso isso, sabe? Quais os hinos que o irmão compôs assim? Que o irmão fala que é mais conhecido? Rapaz, que acontece? Eu vim para as redes sociais há pouco tempo que eu divulgo algumas coisas, sabe? Então, meus hinos, eles não são tão conhecidos, sabe? Embora eu tenha composto hinos aí com irmãos, né? Vamos dizer assim, são mais conhecidos, tá? Mas eu tenho começado a postar alguns hinos que eu tenho feito há pouco tempo, sabe? Então, a questão de ser conhecido, eu acho assim que eu não ousaria, sabe, dizer, porque os meus hinos, eles não são tão conhecidos, né? Mas, assim, a alegria que nós temos é que as canções, elas cheguem até o coração das pessoas e sirvam para expressar os sentimentos de cada um, né? Daquele que canta, daquele que pensa em usar as nossas canções, tanto minhas quanto de outros compositores, né? A nossa alegria é que cantem os hinos, né? Independente seja nosso ou não, que seja um hino bíblico, né? Eu acho que é bem, bem legal, né? E outra coisa, cada um tem um estilo, né? A gente percebe que existe uma questão do ponto de vista musicológico, existe uma questão de estilística também, né? Cada compositor tem um estilo de compor, né? Baseado no seu conhecimento musical, baseado no conhecimento que tem tanto de música quanto de conhecimento das escrituras, quanto de experiências da vida, e são N fatores aí que leva a compor, né? Eu tenho uns hinos que particularmente eu mais gosto dos meus hinos, né? Mas eu sou fã mesmo, assim, eu ouço muito os hinos do Paulo Sérgio, de Maringá, né, que era de Itaquá. Gosto muito dos hinos dele. Compus, acho que não sei se uns 7 ou 8 hinos dele. Gosto muito dos hinos do Rafa Cabral, do Rafael Cabral. Também compus alguns hinos com ele, sabe? Gosto dos hinos do Felipe Cesarino. São hinos maravilhosos, sabe? E hoje, assim, gosto dos hinos do Maurício, sabe? Maurício de Ana Dias. Já disse isso para ele, sabe? Gosto muito de vários hinos dele. Do Daniel de Itapê, falei pro Daniel assim, eu tive com ele esses dias, né? Falei, Daniel, se eu tivesse que pagar os royalties para você, cara, de tantos hinos seus que eu já cantei, ele riu, sabe? Inclusive, assim, a gente gravou alguns hinos junto, eu gravei com o Daniel, inclusive postei no meu Instagram, e eu percebi, assim, o Daniel, ele tem, assim, uma inspiração maravilhosa, né? A maneira que ele compõe, as coisas que ele compõe, sabe? Ele, ele fez um hino agora, né, o hino da borboleta, sabe? É um bem novo dele, nossa, é maravilhoso, sabe? Entrevistei também para o livro Ebner Crispim, né? O Ebner Crispim, falei para o Ebner, né? Que ele é encarregado regional lá nos Estados Unidos, né? Falei para o Ebner. Falei, Ebner, você, cara, você tem, assim, a produção que você, além das técnicas que ele tem, que está muito, muito acima da média, né? Então, tanto técnicas vocais, quanto técnicas de... Você vê que as técnicas Yodel, Belt, do Ebner,
Travou aqui pro irmão. São muito Vai boas, lá um né? pouco. Voltou. Agora, uma observação das irmãs, assim, eu gosto muito da Nayara Yamamoto, disse isso para ela, sabe, entrevistei ela por livro. Eu falei assim, Nayara, como que você, sabe, como a sua técnica é muito apurada, sabe? Você vê que o yodel que a Nayara faz, né, o vibrato que ela faz, as melismas, sabe, são perfeitas. Então, assim, ela é uma irmã que tem uma técnica muito apurada, sabe? Os hinos dela são hinos profundos. Então, assim, eu acho que eu tenho amizade com algumas pessoas quais eu sou assim um admirador, vamos dizer assim, do trabalho, da maneira que eles se relacionam com a inspiração que tem. Para mim, assim, é maravilhoso, né? O tempo que eu fui encarregado de orquestra, fui 13 anos encarregado, eu posso dizer assim que eu zerei a vida na música, vamos dizer assim, porque eu me realizei mesmo, sabe? Conheci pessoas maravilhosas, tive experiências maravilhosas na música, sabe? Aquilo que eu pude contribuir com os meus livros, com conhecimento, com ensino musical, sabe? Para mim foi muito maravilhoso, sabe? Muito gratificante mesmo. Foi um tempo de muita felicidade mesmo. O irmão foi encarregado por quantos anos? Eu fui apresentado para encarregado, acho que eu tinha 22 ou 23 anos, eu era bem jovem. 22. Eu era bem jovem. E eu fiquei 13 anos, né? Eu tenho agora 36, e agora há pouco tempo fui apresentado para operador de jovem. Ô, glória. E assim, como, igual o irmão perguntou aqui, ó. Quer ver? Você acha certo avulsos falam e idolatram anjos? Igual hoje, muitos hinos falam de anjo. Então, ó, a gente, para falar sobre isso, a gente precisa definir o que é idolatria, né? A idolatria é substituir Deus, né? Assim, o Jeová, que é eu sou o que sou, né? Deus, na substituição de Javé, né? Aí está a idolatria, né? Colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Então, alguns hinos de anjo, né? Eu não entendo que é uma idolatria. Eu entendo que pode ser, às vezes, uma citação inadequada, tudo bem, mas idolatria, até hoje, nos hinos avulsos, eu não vi idolatria. Uma análise teológica da letra, eu não vi. Mas, às vezes, um termo, sabe, eles são mais adequados do que o outro, né? E, assim, a coisa de anjo é muito perigosa para os hinos avulsos. São coisas bem perigosas, né? Então, se a pessoa realmente ela teve essa convicção que esse anjo apareceu para ela numa visão, numa revelação, não há nada demais em expressar essa experiência que teve em suas canções. Não tem nada de errado nisso. Só que desde que isso seja verdade mesmo, sabe? Porque senão, sabe, o anjo de Deus, ele percebe que a palavra anjos em hebraico é a palavra malach. Essa palavra significa mensageiro. Serafim não é anjo, querubim não é anjo. Né? Querubim é querubim. A palavra querubim da raiz da palavra querube, que significa guardião. Serafim é serafim. Né? Anjo é anjo. Anjo é mensageiro, que ora são seres espirituais e ora não são seres espirituais. A palavra malach na Bíblia hebraica, quando ela é antecedida de um artigo definido, ela se trata de uma teofania, de uma manifestação do próprio Deus. Diferente da palavra anjo, quando ela aparece seguida de um artigo indefinido, um anjo do Senhor. Então, nas escrituras, né, do ponto de vista exegético, quando a palavra anjo ela é o anjo do Senhor, isso geralmente se refere a uma teofania, ou seja, uma aparição do próprio Deus, uma manifestação do próprio Deus. Agora, quando é um anjo do Senhor, então é realmente a manifestação de um mensageiro, que pode ser um ser celestial, que os seres celestiais eles se manifestam no campo das revelações e das visões, ou então um mensageiro real, uma pessoa real, que o fato de ser real não quer dizer que torna menos sobrenatural, mas é que é real, né? Percebe quando a gente fala sobre a primeira visão dos querubins de Ezequiel, ou a segunda visão dos querubins de Ezequiel, tudo aquilo é uma visão, né? Não é real aquilo, não vê as quatro rodas, tá? Tudo é uma visão. Da mesma maneira que Isaías, no capítulo 6, ele tem uma visão, que é onde ele vê os serafins. Então aquilo não está no campo da realidade, aquilo está no campo das revelações e das visões. Diferente quando a escritura diz que os anjos vão até a casa de Ló. Aquilo ali é um anjo, é um mensageiro, é um malach, é um mensageiro real. Ele é um anjo do Senhor, né? Tem uma citação de Jacó, quando ele luta com o anjo, que ele diz assim, que ele luta com o anjo, depois ele diz assim, ó, com Deus tenho lutado. Por quê? Porque é antecedido do artigo definido o, então é o anjo do Senhor. Então, atualmente, sabe,
É preciso a gente ter bastante atenção a essa questão dos anjos nas letras dos hinos, desde que seja verdade. Mas, como eu disse, os hinos avulsos eles retratam a experiência de seus autores. Então, não se aplica a teologia sobre testemunho, sabe? A história que a pessoa vive, a experiência que ela tem, é a experiência que ela tem. Não se aplica certo e errado. Ela apenas, às vezes, compõe, né, do jeito que ela entende, né? Mas é preciso bastante atenção nessa coisa de anjo. Igual quando fala, tipo, o anjo da canção. Eu acho que o anjo da canção... Então, o anjo da canção, olha, eu tendo o entendimento do que significa a palavra anjo significa mensageiro. Então, toda canção ela tem uma mensagem. Então, no meu entendimento, esse anjo da canção é o quê? É o mensageiro da canção, que nessa canção é trazida uma mensagem, seja ela qual for a mensagem, né? E outra coisa, o anjo, a função do anjo é trazer uma mensagem. E às vezes, né, nós temos uma visão romantizada das coisas, é natural o ser humano ter uma visão romantizada das coisas, e quando nós trazemos isso para a licença poética, né, quando nós colocamos isso numa letra de um hino, alguma coisa assim, isso fica muito bonito, né, porque é romantizado aquela experiência que a pessoa tem, né, e é trazida a mensagem ali da inspiração, segundo aquilo que o autor, o compositor, ele sente, né, e não se aplica a regra nisso. Né? Interessante. Irmão, sente tocar alguns hinos para nós aí? Sim, claro. Do irmão compôs? O som tá bom? Tá bom. Ótimo. Deus, eis aqui um pobre sonhador que espera receber um dia uma recompensa do amor. Deus, me perdoe se é pedir demais, ver a paz nascer em minha vida, como era em algum tempo atrás. Deus, quanto tenho feito pra saber o motivo que me leva a crer, quando será, onde será, quando será que o grande esperado dia vai chegar? Deus, acredite em minha oração, são palavras vindas do coração, bem ensinar a te esperar pra um dia alcançar as bênçãos do Senhor, a recompensa do amor. Deus, eu só tenho esta oração, parece até um desespero de um coração tão sonhador. Deus, faz em mim uma transformação, com as palavras e essa melodia que são transformadas em canção. Deus, quanto tenho feito pra saber o motivo que me leva a crer, quando será, onde será, quando será que o grande esperado dia vai chegar?
acredite em minha oração. São palavras vindas do coração, bem ensinar a te esperar para um dia alcançar as bênçãos do Senhor, a recompensa do amor. Glória a Deus. Qual é essa canção? O nome dela chama Recompensa do Amor. Recompensa do Amor. O irmão compôs ela quando? Hã? O irmão compôs ela quando? É recente? Ah, rapaz, essa aqui foi lá para... acho que 2006, 2007, por aí, 2005. Essa daqui eu compus junto com um amigo meu chamado Nilson Vitorino. E tem lá no YouTube, irmão, essa canção ou ainda não? Eu tentei algumas delas tem, sabe? Eu tenho postado, sabe, algumas delas lá, sabe? Tem outra que eu gosto muito. Agora, né? Essa parte de social não tá dando agora, né? No YouTube deve ter algumas canções minhas lá. Então eu vou dar uma pesquisada. Essa aqui eu gosto bastante, chama Sementes, o nome dela. Eu estava em busca dos dons, sabe? E no final da oração, eu ouvi isso. O início dessa canção, eu ouvi. Eu ouvi a melodia que eu vou cantar, as palavras, isso eu ouvi. Ouvi mesmo, sabe? E eu depois eu escrevi o resto. Mas essa aqui eu ouvi, sabe? É assim, ó. Com poucas armas que eu vou, a passos lentos eu estou a caminhar. Vou com paciência esperar para um dia alcançar as bênçãos de amor. Deus me deu uma semente e eu irei plantá-la nos corações abertamente. Eu irei cantar, tentar um enterrar sem saber que uma semente para crescer precisa enterrá-la e depois de apertá-la ao chão é sendo sufocada, então a semente vai nascer. Vou sendo apenas tua voz que ao ecoar dentro de nós segue a proclamar o evangelho do amor e o silêncio opositor não pôde calar. Mesmo assim, vem sigo avante para um dia alcançar que esta voz possa dizer que a semente vai brotar. Tentaram enterrar sem saber que uma semente para crescer
precisa enterrá-la e depois de apertá-la ao chão, é sendo sufocada, então a semente vai nascer. Vou com poucas armas que eu vou. Glória a Deus. Meu Deus. Muito Deus. Como você disse, essa canção, você ouviu? O início dela, essa parte assim, ó. Vou com poucas armas que eu vou, a passos lentos eu estou a caminhar. Eu ouvi isso na última oração, sabe? Na busca dos dons que eu fui, eu ouvi isso desse jeito, de joelho, sabe? Eu fiz uma canção agora junto com um amigo, o Paulo Sérgio. Eu gosto muito de cantar ela, sabe? Tem tempo? Posso cantar? Não sei se tem. Pode, Pode à ser? vontade. Essa canção eu fiz com o Paulo Sérgio, o Paulo Sérgio Maringá. Ele é uma pessoa muito sensível às canções, à inspiração, sabe? Eu gosto muito de compor com meus amigos, sabe? Gosto muito de compor, assim. Às vezes eu tenho uma inspiração e eu falo com um amigo, assim, falo, vamos compor junto, tal, porque para mim é um prazer, sabe? Ter uma canção junto com alguém. Sabe, eu prefiro compor com alguém, sabe, mesmo tendo a letra, do que compor sozinho, sabe? Eu gosto muito, acho que isso cria um vínculo, sabe, uma ponte, sabe? É assim a canção. Se a água bater no meu peito, não tem outro jeito, tem que remar. É melhor enfrentar a braveza dos ventos do que confiar que a maré vai baixar. Se é o medo que ainda te prende e não te deixa sair do lugar, por favor, não me entenda mal. Mesmo num temporal é preciso remar. Não se deixe guiar pelo vento que sopra o barco sem nem perguntar para onde você está indo, se está sorrindo ou se quer chorar. Pois a vida só dura um momento e não é esse vento que vai ordenar. Meu destino já está traçado, sei exatamente onde quero chegar. Deixe o vento soprar e o mar balançar o teu barco. Não espere que o céu faça o seu papel de lançar a flecha do teu barco. Deixe a chuva cair, a tempestade surgir no caminho. É preciso entender, ter fé é se mover para o barco chegar ao destino. Se a água bater no meu peito, para quem está no mar, quem conhece o caminho ou trajeto, sabe bem certo o que vai enfrentar. Quando a noite nublada não deixa o brilho das estrelas você enxergar, saber o que fazer enquanto espera, mais importante do que esperar. Não adianta olhar para trás, barcos não deixam rastros no caminho que faz. O que resta é olhar para frente, se é nascente ou poente, não importa mais. Quando alguém grita terra à vista, esta conquista que me satisfaz. A paciência e fé nos mandamentos são os elementos que me guiam ao cais. Deixe o vento soprar
e o mar balançar o teu barco. Não espere que o céu faça o seu papel de lançar a flecha do teu arco. Deixe a chuva cair, a tempestade surgir no caminho. É preciso entender, ter fé é se mover para o barco chegar ao destino. Glória a Deus. Santo. Glória a Deus. Vai outro? O irmão sentiu pra mandar bala. Eu tava vendo aqui o canal do irmão. O irmão cantou Viva de Naim, não sei. Filho da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim é do Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio. Do Paulo Sérgio, esse hino. Mas é que são 2 hinos avulsos, filho da viúva de Naim. Tem aquele assim, ó. Aconteceu na cidade de Naim uma viúva pobre. Essa não é esse. Esse do Paulo Sérgio é assim, ó. Pare, quem é o moço que estás levando? Esse é do Paulo Sérgio. Você me ofendi de cantar isso mais aí, ó. Dracma perdida dele também? Qual? Dracma perdida é seu. Dracma perdida é meu e do Rafa Cabral. Esse eu fiz do Rafa Cabral de Ubatuba. Os hinos do Rafa é maravilhoso, sabe? Tem um hino dele que chama Estrangeiro, é lindo, tá no YouTube, é um hino lindo, lindo. Do Paulo Sérgio tem um hino lindo que ele gravou agora faz pouco tempo, esse ele não fez comigo. Ele chama Tuas Moradas, do Paulo Sérgio, lindo também. Tem um hino do Felipe Cesarino que chama Alvoradas. Nossa, hino maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, eu fiz esse hino com o Paulo Sérgio, que é o Tu És o Pai. Eu gravei ele, coloquei até no meu canal. É um hino, esse hino ficou bem... O hino que eu gosto muito de cantar, sabe? Dentre os hinos que eu fiz, esse é um dos que eu mais gosto, sabe? Meu Deus, eu posso te ver em todo lugar que vou. O teu grande poder em tudo que criou. Posso ver no mar a expressão do olhar de uma criança que sorri pra mim ao me ver passar. Aprendi a te agradecer, sempre estando aos teus pés, não só pelo que tu faz, mas por tudo que tu és. Teu olhar e teu amor sempre esteve ao meu favor. Quando eu tentei fugir, tu me encontrou. Hoje vejo que é impossível me esconder do teu olhar. Onde eu estiver, tu estarás. O vento que me toca, o pôr do sol que me distrai, toda a criação revela que tu és o Pai. Toda a criação revela que tu és o Pai. No choro da partida, na alegria do nascer, nas perdas, nas conquistas, o teu não pra me proteger, no perfume da flor, no castigo e na dor, e me coloca em teus caminhos, ó meu defensor.
Sei que a dor da despedida um dia me fará chorar. As coisas boas desta vida, sei que em breve vão passar e a saudade baterá. Quando meu tempo chegar, do teu abraço ninguém mais me separará. Hoje vejo que é impossível me esconder do teu olhar. Onde eu estiver, tu estarás. Vento que me toca, pôr do sol que me distrai. Toda a criação revela que tu és o Pai. Toda a criação revela que tu és o Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. São vários hinos. Tem hino aí pra cantar a noite inteira aí, tá? Bastante. Qual que é a comum do irmão mesmo? É comum a Jardim Maricá, em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. E falando um pouco, o irmão nasceu num lar cristão, como que foi a trajetória do irmão na graça? Na graça foi de um jeito, na congregação cristã foi de outro jeito, né? Isso. Meu pai era católico, né? Minha mãe era batizada e quando ela casou com meu pai, ela parou de congregar, né? E numa fazenda, eu nasci aí na capital de São Paulo, na freguesia do Ó, minha família é da freguesia do Ó, e eu vim para o interior, né, para Pindamonhangaba, e a gente veio morar numa fazenda. E quando eu estava no segundo ano da escola, eu estudava numa escola rural. E minha família, por parte da minha mãe, todos eles servem a Deus na congregação cristã. E eu não sabia nada, né? Não sabia nada disso. Fui batizado na igreja católica, tudo. Né? Aí um dia, eu era criança, estava na segunda série, e um colega lá da escola falou assim: você não quer ir na igreja comigo? Lá tem música, lá tem músico, tem... E aí eu morava na fazenda, não tinha muita coisa para fazer. Eu falei para minha mãe, mãe, o menino na escola me chamou para ir na igreja dele. Ela falou: que igreja que é? Eu falei: não sei que igreja que é. Eu falei: então pode ir. Eu fui. E quando eu voltei, eles me deram um inário lá, sabe? Lá na igreja me deram um inário. E quando eu cheguei em casa, naquela semana, minha mãe estava arrumando umas gavetas, eu achei um inário. E era igual ao meu inário. Eu falei assim: mãe, esse inário aqui é da minha igreja, que eu tô indo. Aí minha mãe falou assim para mim: senta aí que eu vou te contar uma história. Aí minha mãe me contou que ela batizou com 13 anos, que ela frequentou as reuniões de jovens, frequentou as reuniões da mocidade, e por algum motivo ela casou com meu pai que não era crente. E meu pai era contra ela congregar e tal. E ela começou, até chorou, sabe, assim, e ela me contou a história. E ela me contou que a minha família inteira era da congregação cristã. Eu não sabia. Eu estava no meio do mato. Vocês não têm noção como que era a fazenda que eu morava. E ali o Senhor se lembrou da minha família. E minha mãe voltou a congregar, né? Depois, quando eu fui oficializado, foi a primeira vez. Meu pai começou a congregar também. E aí o Senhor... Quantos anos, irmão, foi oficializado? Eu sou oficializado desde... Eu comecei a tocar com 8 anos de idade. 8 anos. Então faz bastante tempo aí, quase 30 anos aí, mas eu oficializei no ano 2000 que eu oficializei, acho que tem uns 20 e poucos anos. E aí meu pai começou a congregar, minha mãe se reconciliou com a igreja e por muito tempo, sabe, a gente serviu a Deus junto, tá? Esse ano o Senhor levou, meu pai foi vencido, né, o Covid, ele foi mais uma vítima aí do sistema, sabe, falido que a gente vive no nosso país, e ele teve complicações devido à sequela do Covid e ele faleceu. Mas, na graça, a minha trajetória, eu batizei com 13 anos, sabe, nunca saí de dentro da igreja, sabe, nunca pertenci a outra denominação, nada. E
a minha conversão veio através da leitura das escrituras, sabe, do contato com pessoas que realmente eles tinham sobre eles as marcas do Senhor Jesus, e eles foram espelhos para mim, assim, sabe, e fizeram com que eu conseguisse enxergar, sabe, a graça de Deus, né, que é o favor imerecido. E esse favor imerecido se estendeu a mim também. Glória a Deus. Glória a Deus. E qual foi a primeira experiência que você teve com Deus? Tipo assim, você falou, foi a primeira mesmo, aquela que você. A primeira experiência com Deus que eu tive, eu era criança, minha mãe trabalhava de fazer faxina, e minha mãe, na época o pão francês, o pãozinho de sal, ele custava 10 centavos cada um, minha mãe me deu R$ 1 e falou assim, olha, pega-se R$ 1, compra 10 pães. Aí eu falei assim, mãe, que eu vou sair para trabalhar. E daqui a pouco, vai lá comprar pão, que daqui a pouco eu vou sair para trabalhar. E aí eu peguei aquele R$ 1, eu falei assim, mãe, mas não tem manteiga para passar no pão, não tem margarina. Ela falou assim, não tem, não tem que fazer. A gente era muito humilde, sabe? A gente não tinha nem manteiga, nem margarina para passar no pão. E aí eu falei com o Senhor, assim, eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Que vontade de comer um pão com manteiga, um pão com margarina. E aí eu fui, comprei o pão, quando eu cheguei, rapaz, passou uns 10 minutos, assim, bateu o pau meu irmão na minha casa. E ele falou assim, Anderson, seu pai tá aí? Eu falei, não. Ele falou assim, olha, Deus me mandou trazer isso aqui para você. Era uma sacola com 5 potes de margarina. Santo Deus. Essa foi uma das primeiras, sabe? O Senhor fez muitas coisas na minha vida. Santo Deus. E como tem muito jovem na live aí, muito moço, muita moça, queria abranger um assunto aqui com o irmão. Como, primeiramente, vamos começar com depressão, no meio da mocidade. Então, a depressão, primeiro, a depressão é uma doença, né? Tem um CID para ela, está cadastrada no Cadastro Internacional de Doença. A depressão não é demônio, não é espírito, não é nada disso. É isso que muitos falam que depressão é frescura, né? Muitos irmãos acham que falam que depressão é frescura. É a Outros doença. falam que é espírito, é. Doença é doença, né? Doença é doença, né? Só que assim, a gente percebe que, se a gente pensar sob a ótica sociológica, existe um livro, quando a gente estuda suicídio, né, que é um fenômeno sociológico, existe um livro do Emile Durkheim, que ele escreveu chamado Suicídio mesmo, onde ele estuda na sociedade, né, da época, quais eram os fenômenos que contribuíam para o suicídio. E esse suicídio ele era precedido por um estado depressivo, né? E são N fatores aí, segundo Durkheim, que é o pai da sociologia, que eles interferem nessa pré-disposição que a pessoa tem, e até chegando no caso mais grave de suicídio, né? Então, assim, a depressão, existe as questões biológicas, né, da depressão, que às vezes o cérebro não produz uma substância que tem que produzir, né, isso acaba deixando a pessoa mais triste, né, e a pessoa tem essa tendência à tristeza. Então, a depressão é um fenômeno, pode-se dizer que ele é um fenômeno biopsicossocial, né, por N questões, né. Então, a depressão não tem a ver com dinheiro, sabe, tem pessoas ricas que têm depressão, pessoas pobres que têm depressão, então, pessoas que se dizem espiritualizadas têm depressão, quem se diz não espiritualizado também tem depressão. Então, assim, a depressão, a gente percebe que tem a ver com a fragilidade humana também, sabe? De como nós enxergamos e enfrentamos as coisas. Pode-se dizer que a nossa geração é uma geração onde nós somos frágeis emocionalmente, né? Que a geração dos nossos pais, eles não eram assim, né? Então, pode ser, né, que esse seja um fator que contribua para essa enfermidade ela seja tão avassaladora como ela é. Não é frescura, né? As pessoas que sofrem disso realmente, isso é um fenômeno real, né? Eu posso dizer assim, eu posso até ousar dizer que, parafraseando Schopenhauer, né, do pêndulo de Schopenhauer, a depressão pode-se dizer que ela é uma doença do desejo, né? Porque o desejo, né, segundo Schopenhauer, é um pêndulo que nós não temos, né? Quando o pêndulo está longe, esse pêndulo vem, nós temos. Então, eu desejo enquanto não tenho. Quando eu tenho, eu deixo de desejar,
né? E a depressão é uma doença, pode-se dizer que é uma doença do desejo, porque quem tem depressão, ela não deseja, ou seja, no sentido, não desejar no sentido de ter vontade. Ela não tem vontade. Porque, porque quando o nosso corpo está trabalhando numa alta frequência, né, numa alta potência, segundo alguns pensadores modernos, nós percebemos que o quê? O nosso corpo gera o quê? Gera alegria. Alegria é o quê? É o fenômeno da potência. Enquanto nós estamos em potência alta, né, nós temos alegria. Quando você está alegre, se alguém fala assim para você, cara, vamos caminhar aqui, vamos andando daqui uns 10 quilômetros, você tem coragem de ir? Eu tenho. Nós vamos ir até a outra cidade andando. Porque a pessoa está, sabe, em alta potência, vamos dizer assim, em alta frequência. Já quando a pessoa está no estado depressivo, em tristeza, é como se estivesse no low battery, sabe? Você fala assim, ó, vamos até a esquina. Ah, não vou. Vamos ali na esquina, vamos sair de casa. Não vou. Levanta da cama. Ah, não vou levantar. Então você percebe que é uma coisa que o corpo ele não tem vontade. Então é uma doença da vontade, né? Do ponto de vista mais assim filosófico, vamos dizer assim. Existem as questões patológicas, né? Que aí a medicina, a psicologia que defende, né? Os parâmetros patológicos e técnicos desse assunto, mas do ponto de vista assim sociológico, vamos dizer assim, existe esse fenômeno e ele tem influenciado os nossos jovens a ponto de fazer com que eles desistam, né? Então quais as ferramentas que nós podemos usar para poder servir assim como uma armadura contra esse tipo de coisa, mas não quer dizer que vai ser 100% eficiente. Mas, por exemplo, Durkheim, no seu livro O Suicídio, ele diz assim, ó, ele diz assim, por que os oficiais do exército se suicidam mais do que os soldados? Não era para ser assim, porque o oficial, ele tem cargo de liderança, o salário dele é maior, a comida dele é maior, e por que ele se suicida mais pensando no suicídio como um estado posterior ao da depressão, né? A depressão como um estado anterior do suicídio. Estou usando esse fenômeno apenas como exemplo. Então, por que, então, que os oficiais do exército se suicidam mais, se eles têm uma vida aparentemente melhor? Aí ele conseguiu entender que os soldados, os praças, eles eram mais unidos, eles tinham amigos. Então tinha tipo assim, vamos fazer não sei o quê, vai todo mundo, sabe? O vínculo de amizade entre os soldados era muito maior do que entre os oficiais, porque os cargos de liderança são solitários. E já os soldados, eles tinham aquela camaradagem entre eles, e isso fortalecia para que eles não entrassem no estado depressivo. Então, a amizade, ela é muito importante, sabe? Ela é uma ferramenta contra a depressão. Você ter amigos, você fazer amigos, sabe? E ser bom amigo, né? Não tem como você ter bons amigos se você não é um bom amigo. Ah, mas vamos me trair, vamos não sei o quê. Cara, pensa o seguinte, o Senhor Jesus disse assim, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Então, quem sabe, quem coloca isso como premissa da vida, o que fizer para você ainda é lucro, entendeu? Então, assim, fortalecer os grupos, né? Os grupos, houve um tempo, né? Eu escrevo isso no meu livro Imunologia 2, que os meninos da Tapetininga, né? O Daniel, o André, né, os outros meninos, eles, vamos dizer assim, eles iniciaram um movimento na congregação, os jovens da congregação cristã, foi muito maravilhoso, sabe? Porque com eles, com os meninos de Itapê, surgiram meninos de outras cidades, meninos de Jundiaí, meninos de tal lugar, meninos de tal, e esses grupos foram fortalecidos por esse fenômeno, sabe? Esses grupos de tocar violão, de estar junto e tal. Então, isso é uma ferramenta que pode-se dizer que ela favorece, sabe, o combate, ela combate os estados depressivos, porque a pessoa acaba estando com a sua mente ocupada, sabe? Ela tem, assim, sabe, esse calor humano, ela está envolvida nisso, né? E outra coisa, existe um propósito nisso. A depressão, se a gente olha o profeta Elias, né, quando ele esteve no estado, aparentemente no estado depressivo, o anjo veio para ele, trouxe pão e água, né? E ele falou assim, Senhor, porventura sou eu melhor do que os meus pais? É melhor morrer do que viver. Era muito fácil. Deus falou assim, cara, você quer morrer? Só você ficar onde você estava que Jezabel te matava. Por que você quer vir aqui? Você fugiu da morte para vir aqui morrer, não faz sentido isso. Penso eu, sabe? E Deus falou para ele assim, né, através do anjo, né, falou assim, olha, come e beba, que a tua jornada é muito longa. Então, as pessoas que estão em depressão, o que acontece? Alguns deles não comem bem, não bebem muita água, e você come e beba, porque a sua jornada é muito longa, ou seja, para ele caminhar, né? Pessoas às vezes não fazem tantos exercícios físicos, isso é importante. E quando ele estava nessa situação, quando ele vai para a montanha, né, para o monte de Deus, e lá o Senhor fala com ele, Deus fala uma coisa para ele. Deus diz assim para Elias, Elias,
vai, unge Azael rei sobre a Síria, Jeú rei sobre Israel, e Eliseu de Abel meu lar, profeta em teu lugar. E ele foi e ungiu Eliseu. Então a gente percebe que o Elias, ele comeu, ele bebeu, ele caminhou, ou seja, ele comeu, bebeu água, fez exercício físico, e ele teve um propósito. Deus deu um propósito para Elias. E por um tempo, aquilo serviu para ele sair daquele estado depressivo. E às vezes o que falta em muitos nós é um propósito. Nós precisamos de um propósito. Ou seja, cara, tem gente que não consegue cuidar de um pé de couve. Se der uma tartaruga para ele cuidar, a tartaruga foge. Então, assim, a pessoa não tem propósito. Então, a falta de propósito é um fator que favorece a falta de sentido da vida, porque o ser humano, do ponto de vista filosófico, é o quê? A vida humana é o quê? É a busca de sentido. Nós precisamos buscar sentido na vida. E cada um encontra sentido numa determinada coisa. Então, no caso dos jovens, nós precisamos encontrar sentido nas coisas. Né? O fenômeno da depressão, embora ele não seja, pode ser que ele não seja não foi catalogado da maneira que nós conhecemos hoje, né? Esses estados de tristeza, a gente percebe que tem um livro muito interessante chamado Holocausto Brasileiro, que fala sobre o manicômio de Minas Gerais, da cidade de Barbacena. E muitas pessoas, elas eram diagnosticadas como tristeza. E elas iam para o manicômio. O que ela tinha? Tristeza. E ela é internada, cara. Isso foi terrível, sabe? Esse livro é um livro que é terrível, sabe? A história que aconteceu, ao ponto de uma jornalista brasileira escrever, e ela colocou o nome de Holocausto Brasileiro. Então a gente percebe que a tristeza, ela não foi catalogada da maneira que nós vemos hoje, né? Ela era catalogada de outra maneira. Só que a gente pensar que as gerações anteriores da nossa, os nossos avós, eles não tinham tempo para ficar tristes. Porque eles não tinham tempo. Eles tinham que levantar e trabalhar. Por quê? Senão a família morria de fome. Hoje, se a pessoa fala assim, eu não vou hoje não. Não. O pai fala assim, não, filho, não tá bem, não vai não. O pai tá aqui, tá se precisando de alguma coisa, o pai tá aqui. Então, eu acho que esse excesso de oferta que houve para a nossa geração, considerando, né, as devidas ressalvas, né, isso criou também, né, existe uma frase famosa aí, contemporânea, né, de pensadores contemporâneos aí, que diz assim que tempos difíceis criam homens fortes. Tempos fáceis criam homens fracos. Então, nós vivemos tempos que, sabe, nós precisamos nos fortalecer. E a nossa fortaleza precisa estar no Senhor, né? Nós percebemos que o Evangelho da Graça, ele transformou pessoas comuns em pessoas que transformaram o mundo da época. Não só da época, porque a transformação que nós vemos hoje vieram deles. Eles tiveram coragem para enfrentar o mundo, enfrentar o sistema. Eles enfrentaram o sistema corrupto que nós vemos hoje, eles enfrentaram também. Eles não fugiram, Roma, tá, isso aqui tá muito ruim, a obra não vai bem, não sei o que, vou para o Havaí vender miçanga na praia, fazer pulseira e vender água de coco. Eles não fizeram isso. Eles enfrentaram, eles foram para o Coliseu, o Coliseu foi incendiado pelas chamas dos nossos irmãos, que serviram como tochas humanas. As nossas crianças, as cristãs, elas foram lançadas aos animais. Né? Então a gente percebe que esses caras enfrentaram o mundo da época, o mal da época, o inimigo da época. Eles enfrentaram tudo isso em nome do Senhor Jesus. E nós precisamos encontrar forças e experiências dessas pessoas. Deus. E... Uma observação. Posso fazer uma observação? Como? Os jovens hoje, existem 3 perguntas que elas, vamos dizer assim, que são as perguntas principais de um jovem. Perguntas que no tempo de Jesus não havia, né? Que é a pergunta: com quem eu vou casar, com quem eu vou trabalhar e onde eu vou morar? Essas 3 perguntas. São perguntas que pairam sobre os jovens, né? Que no tempo de Jesus não havia. Já existe um grupo de anciães que já não ensinam mais, né, nas reuniões da mocidade, para que se busque palavra para casar, né? Até porque isso não tem fundamentação bíblica, né? Essa busca de palavra para casar, isso não tem fundamentação bíblica. É diferente dizer que não é preciso confirmação de Deus, né? É necessário porque o servo de Deus, ele guia a sua vida, a bússola da sua vida são os sinais de Deus e suas confirmações. Mas a busca da palavra para casar, que é um termo que a gente usa, já vários anciães nas reuniões da mocidade já não ensinam mais assim, né? Que tiveram entendimento que isso não é bíblico. Tá? Houve o tempo que se entendia assim, né? Eu busquei palavra para casar, pessoas também da minha idade, ou os anteriores
a mim também buscaram palavra. Isso não é a convicção da época, né? Cada tempo a gente vai tendo esclarecimentos dos assuntos. Mas, assim, isso é diferente de pedir sinais para Deus, que são coisas diferentes, né? Mas essas três perguntas no tempo de Jesus não existiam, porque você fala assim, ó, com quem eu vou casar? No tempo de Jesus, as pessoas eram prometidas na infância. E segundo alguns historiadores modernos ou contemporâneos, o casamento por amor tem em torno um pouco mais de 100 anos. Então as pessoas não casavam por amor. Com as devidas ressalvas, as pessoas não casavam por amor, eles casavam por obrigação, porque era uma obrigação casar. Eles casavam e continuavam casados até o fim, porque não estava vinculado ao amor. Então é muito estranho o tempo que a gente casa por amor, a gente separa, mas quando não se casava por amor, não se separava. Por quê? Porque criou-se o quê? Uma supremacia da felicidade. Porque assim, criou-se a ideia assim, ó, Deus quer que eu seja feliz. Cara, se a gente pensar assim, os mártires, existe um livro muito famoso chamado O Livro dos Mártires, né? Outro também que a gente pode citar aí, uma carta famosa, né? O Martírio de Policarpo. O Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Esses caras eles não se preocuparam com a felicidade deles, porque a felicidade deles não estava em primeiro lugar, né? O evangelho não tem a ver com a nossa felicidade. O evangelho tem a ver com o que eu sirvo para o outro, né? Sempre o próximo tem a ver, não sou eu. E essa supremacia do eu, da felicidade, onde eu coloco a felicidade como um altar, onde quando eu não sou, logo não estou, isso é muito estranho, porque faz com que nós acabemos por nortear a nossa vida por esse sentimento de alegria, né? Se pensarmos aí na ideia aristotélica da felicidade, o pensamento eudaimônico, sabe? Então, para o tempo de Jesus, essa pergunta com quem eu vou casar já era resolvida, porque a pessoa era prometida na infância. Ele não se preocupava com isso. Com que eu vou trabalhar? Essa outra pergunta também era respondida, porque o filho herdava o ofício do pai. Se o pai era ferreiro, o filho é ferreiro. Se o pai é sapateiro, o filho é sapateiro. Se o pai é carpinteiro, o filho é carpinteiro. E são problemas que no tempo de Jesus eles não tinham, né? E a terceira pergunta é onde eu vou morar, porque os filhos eles moravam com a família, né? Não tem essa coisa de morar na casa separada, né? Morava junto com a família, né? Um quarto separado, tá? Mas era essa ideia. Então, a nossa geração vive algumas questões que no tempo de Jesus não havia essas questões. Por quê? Porque nós vivemos um tempo de tecnocentrismo, né? A ideia da tecnologia como sendo tudo, sabe? Como ferramenta para tudo. Tudo tem que ser avançado, tudo tem que ser tecnológico, tudo tem que ser... Isso criou um fenômeno, né? Que alguns psicólogos, acho que esse termo foi criado pelo famoso escritor e o psicólogo Augusto Cury, né? Que é a síndrome do pensamento acelerado. Isso é muito interessante, sabe? E nós temos sido afligidos por essa síndrome, né? Isso é muito patente aí aos olhos e nós somos afligidos por isso. Coisa que no tempo de Jesus não havia, né? Não havia esse entendimento, não havia... Então, pode-se dizer que nós sofremos as agruras do nosso tempo. É importante que a gente entenda isso, para que a gente não acabe sucumbindo diante dessas três perguntas, né? Por exemplo, a pessoa tem que se especializar, tem que estudar, né? Seguir os conselhos do ministério, né? Nas reuniões da mocidade. Há muitos conselhos bons que se a pessoa ouvir, a vida dele é de alegria. Sabe que, cara, a mesma coisa que eu escuto hoje na reunião da mocidade, é que eu escutava 20 anos atrás. E são conselhos bons que se a pessoa ouvir... Cara, primeiro, a confirmação de Deus do casamento. Cara, a família tem que estar de acordo. Minha família não está de acordo. Cara, termina. Mas eu gosto dela. Tudo bem, você vai gostar da pessoa. A maturidade vai fazer você entender isso. Não casa contra a sua família. Outra coisa, considere a família da pessoa também. Porque todo final de ano, todo ano novo, todo feriado, você vai estar junto com a família da pessoa. Então, se a irmãzinha não gosta da família do irmãozinho, o irmãozinho não gosta da família da irmãzinha, cara, vocês vão ter briga. Então, é uma questão de compatibilidade. É uma avaliação de compatibilidade. Então, é importante avaliar essa compatibilidade para que vivam bem e consigam dar frutos do Espírito. E aí o casamento seja um casamento abençoado por Deus, né? Eu vou fazer uma pergunta assim, sempre até um pouco nesse assunto, sobre as redes sociais, hoje, no meio dos jovens, até da própria Irmandade, né, em geral. Você acha que influencia? Então, os problemas das redes sociais, primeiro, tem a ver com... São algumas questões que a gente pode pensar. Primeiro, o problema da comparação, né? Nós não colocamos nas redes sociais os piores momentos da vida, nós colocamos apenas os melhores momentos da vida. E quando as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, os nossos seguidores, vamos dizer assim, né?
eles não têm contato com a pior parte da nossa vida. Eles têm apenas contato com a nossa melhor parte da vida. E isso cria uma imagem que alguns vivem apenas só coisas boas. E quando ele compara com sua própria vida, enxerga na sua própria vida as dificuldades que ele enfrenta, e compara com aquilo que está enxergando só coisa boa, ele fala, cara, minha vida é muito ruim, porque eu não consigo pegar um ônibus para ir daqui, mas o cara aqui está indo para viajar para Itália, para passear na Disney. E aí ele começa a comparar a vida dele e ele fala assim, minha vida é muito ruim. Então acho que a primeira questão da comparação, sabe, que nós não, o ser humano ele é único, né? E a nossa vida é única. Então não tem como a gente comparar a nossa vida com a vida de ninguém, né? E outra coisa, a questão da hipocrisia, né? Jesus disse muito isso. Jesus bateu muito na tecla da hipocrisia. Jesus disse sobre dar com a mão direita que a esquerda não veja. Então são coisas que as redes sociais acabam seduzindo alguns que fazem, acabam usando seus beneplácitos aí e registrando isso. Por exemplo, a pessoa vai levar uma cesta básica, põe no status do WhatsApp, coloca lá o porta-mala do carro, cheio de cesta básica, estamos indo para o Vale do Jequitinhonha. Cara, quem perguntou, meu? Quem perguntou? Quem perguntou para onde você está indo? Então, o Senhor Jesus, os ensinos dele, ele prega ao contrário. Então, esse comportamento é contrário ao comportamento que o mestre nos ensinou. Então, isso não é uma marca de um discípulo. Então, nós precisamos enxergar e cultivar em nós as marcas de um discípulo. As pessoas que nos veem, dependendo da igreja que congrega e tal, mas nós somos discípulos de Jesus. Então, nós somos orientados, nós somos orientados pelos mandamentos ensinados por Jesus. E a coisa da hipocrisia foi uma coisa que Jesus bateu muito nessa tecla. Então, as redes sociais, elas têm né, o excesso de exposição, né, e a coisa da comparação, porque senão você fica sempre triste. Porque eu olho para o Carlos está na praia. Eu olho para o Carlos está no aeroporto. Eu vejo o perfil do Carlos, o Carlos foi viajar com a mocidade, tem 200 pessoas cantando hino avulso. Aí eu olho para minha vida, não consigo comprar uma bicicleta, não consigo trocar o pneu da minha bicicleta, não recebo uma mensagem de paz de Deus. Eu estou olhando o Carlos, então eu começo a comparar com a minha vida e falo assim, cara, minha vida é muito ruim. Então, acho que isso é a parte ruim. Então, a mocidade, sabe, penso eu, né, um pensamento meu, que ele deve se preparar para enxergar que nem tudo que está na rede é verdade. As pessoas mostram as melhores coisas de sua vida. Só que não quer dizer que não há coisas ruins. Às vezes, ó, você vê, já teve casos que a gente admira uma pessoa e quando vai conhecer realmente a vida dela, você vê que a sua vida é melhor que a dela. E você passou muito tempo infeliz achando que você tinha uma vida. Então, não é uma questão de vida melhor ou pior. Acho que nós temos. A maturidade traz isso pra gente. A gente tem a nossa própria vida, a nossa maneira de entender a vida, a nossa maneira de viver. Nós temos a nossa própria história, sabe? Então é natural que nós tenhamos nossas dificuldades, que são peculiares à nossa pessoa, às nossas escolhas, à nossa família, e assim por diante, é natural. Então, nós somos únicos, é importante entender isso. E a parte boa é fortalecer os laços, né? De amizade. Você vê, quando nós teríamos uma oportunidade para conversar tudo que conversamos aqui, né, se não fosse através da internet. Então, a internet, embora nós vivamos um tempo aí de tecnocentrismo, nós precisamos utilizar toda essa tecnologia para o bem. Agora, o mundo virtual não pode trazer, assim, não pode sugar a pessoa e tirar ela do mundo real. Isso não pode, né? Nós precisamos de relações verdadeiras, de relações reais de amizade, né? Pessoas que realmente conhecem. Eu tenho amigos que sabem os meus defeitos. E eles, mesmo assim, eles me amam no Senhor. São pessoas que mandam mensagem para mim e eu conheço eles, eu sei os defeitos deles. Só que eu tolero e eu respeito a maneira que eles são. E do jeito que eles respeitam a maneira que eu sou. As minhas maneiras de enxergar o mundo. Eu tenho amigos de 20 anos, eu tenho amigos de 30 anos. Eu tenho amigos que eu joguei bolinha de gude. E hoje, enquanto na rua, a gente se vê, a gente conversa, a gente congrega junto. Sabe, eu tenho amigos e é bom você ter velhos amigos. Desconfie de pessoas que não tenham velhos amigos. Sabe? Eu tenho velhos amigos. E eu tenho orgulho de falar que são meus amigos até hoje. E sabendo realmente quem eu sou. E eu sabendo também quem eles realmente são. Isso me orgulha, sabe? Eu acho que eu vou fazer um inavus chamado Velhos Amigos. Vai ser legal. Fica bom. Ia perguntar aqui pro irmão. Como que o irmão acha que os livros do irmão contribuem para o mundo espiritual? Para quem se interessar no livro do irmão? Uma vida espiritual. Quando a gente fala espiritual, é importante entender que a espiritualidade é o conjunto de crenças de um determinado grupo, né? Então,
Isso é espiritualidade. A espiritualidade não é a mística, essa coisa mágica, mística, isso não é espiritual. Os meus livros eu tenho escrito, né, trazendo uma visão de mundo, é porque eu escrevo em várias áreas, né, tem livros sobre teologia, sobre inologia, e tem as ficções, que são histórias, né, são ficções. Os livros de inologia, para você ver, no meu livro número 1, eu recebi um e-mail da Secretaria do Brás, da congregação, dizendo assim, apreciamos muito o seu trabalho e tal. Então isso para mim foi maravilhoso, sabe? Imagina você receber um e-mail da Secretaria do Brás, dizendo que assim, apreciamos muito o seu trabalho, perguntando de onde eu era e tal. Isso para mim foi maravilhoso, porque no meu primeiro livro eu não coloquei que eu era da congregação. Eles acharam que o primeiro livro foi feito por uma pessoa que não era da igreja, né? E para mim foi um reconhecimento muito legal, sabe? Aqui na minha cidade, os anciões daqui têm meus livros. Então, assim, e não é um livro sobre crítica, nada, é um livro sobre a história dos hinos, né? Que é importante saber. Então, eu acho que entender o que é louvor, sabe? Eu já tive a oportunidade de participar de vários ensaios. Em todos os ensaios que eu participei, eu perguntei o que é, qual é a diferença entre louvor e adoração? E nunca ninguém respondeu essa pergunta. É uma pergunta óbvia e simples. É o 2 mais 2 que você aprende na primeira série. Você não pode perguntar para o ensino médio quando é 2 mais 2, eles não sabem quanto é. Isso não pode. Então nós temos na nossa orquestra alguns déficits, né? Que com o tempo, né, os responsáveis pela parte musical vão tendo seus esclarecimentos e vão, né, trabalhando para que isso seja resolvido. Mas, a meu ver, sob a ótica da inologia, né, nós temos questões aí a ser resolvidas, né? A compreensão do louvor, realmente. Nós precisamos, não é formar pessoas que sabem bonas, que sabem MTS, nós precisamos formar verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, porque é isso que o Pai busca em nós. E isso não exime a pessoa de aprender música, de estudar harmonia, de fazer escala. Você vê, eu estudo música até hoje. Eu não sou mais do Ministério da Música, mas eu estudo música, eu faço aula de violino com um professor até hoje. Sabe? E isso para mim é maravilhoso, independente de qual ministério eu tenho, eu continuo estudando violino, continuo estudando música, né? Estudo violino, sou convidado para tocar em alguns lugares, eu vou tocar, né? Fazer as apresentações, eu gosto muito de música, sabe? E tem algum hino avulso que já se tornou, foi pro hino plenário? Sim, o hino 232 é um hino que ele é um hino da harpa cristã, né? A sua letra original é de Fanny Crosby, né? Que é a maior inista de todos os tempos. Ela escreveu, era uma mulher cega, norte-americana, ela escreveu mais de 8 letras para os hinos, né? Ela é uma das maiores compositoras. Ela era uma pessoa influente, foi amiga de generais, ela discursou no Congresso Nacional, ela foi uma pessoa ilustre do seu tempo. Uma das maiores inistas da história, Fanny Crosby. E ela escreveu a letra desse hino, que é o 232. No nosso tempo, ele veio para a nossa cultura musical como um hino avulso, né? A gente cantava essa canção como um hino avulso. Em 2008, eu participei da reunião dos encarregados de orquestra no Brás, foi a primeira vez que a gente ia começar a cantar os hinos para poder mudar para o Inário 5, né? Então eu me lembro que eu cheguei na reunião dos encarregados anual, era uma reunião anual que tinha agora nas regionais, mas na época era a reunião anual dos encarregados de orquestra, e eu cheguei lá no Brás, tinha um telão lá, e aí começaram a projetar esses hinos novos do Inário 5, começaram a projetar nesse telão para os encarregados e examinadores começarem a aprender os hinos. E quando eu vi o 232, eu lembrava que há 20 anos atrás eu cantava esse hino. Então pode-se dizer que o 232 foi um avulso que foi para o Inário. Pode-se dizer. Glória a Deus, é bem que o pessoal falava mesmo, que era o 232. Tem até um Isso vídeo no YouTube. no meu livro. Tem um vídeo no YouTube que eu creio que não tá nem como hino do Inário, tá escrito hino avulso. Aí eu Não, nem me não tem hino avulso, não está escrito isso não. Lá não tem autoria, né? Não não tem tem autoria. essa palavra hino avulso não existe no nosso Inário. Ia até perguntar pro irmão assim, sobre como que o irmão já fez faculdade, que o irmão terminou, né, a faculdade de... Então, eu sou graduado e sou MBA na área administrativa, sabe? Aí depois eu estudei também TI, né? Primeiro eu estudei TI, aí depois eu fui para a área administrativa, né? Aí eu comecei o curso de Direito, estou quase concluindo já o curso de Direito, fiz a pós-graduação em Teologia, e atualmente eu sou aluno especial de mestrado na Universidade Federal de São Paulo. Então, contando o IPOS, tudo, as graduações e pós, acho que são 6 cursos, né?
E o conhecimento nunca me atrapalhou, servir a Deus, nada disso. O conhecimento, ele, sabe, ele só aproxima você de Deus, né? A Bíblia diz assim que conhecereis a verdade vos libertará. Então, o conhecimento, né, ele sempre liberta. É que a gente tem que entender o seguinte, cara, é um pensamento meu, que não tem um segredo que a gente descobrir que vai parar de ser crente. É muito estranho esse pensamento. A gente não pode... Parece que tem um segredo, que se a pessoa estudar, ele vai descobrir, ele vai parar de acreditar. É ridículo pensar assim, sabe? Quanto mais você sabe as coisas, mais você se aproxima de Deus. Deus é o pai do conhecimento, né? Então, Perguntar fácil pro irmão. Resumir para quem quer fazer uma faculdade, cursar um curso, que tem muito jovem aqui na live. é importante, é importante que quando a gente pensa naquilo sobre o propósito que nós falamos, né, é importante que cada jovem entenda e visualize a sua profissão e consiga enxergar como um profissional da área que ele escolheu e escolherá no futuro vai poder ser útil para a obra de Deus. É importante isso, sabe? A pessoa, ela dedicar o seu tempo, não é só a questão do dinheiro, mas existe uma questão também de justiça social, uma questão também de assistência social. Então, nós precisamos ser úteis para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Então, é importante que nós utilizemos os valores que nos foram ensinados para que a gente seja útil para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Né? Então, por exemplo, a pessoa que quer ser médico, cara, médico é maravilhoso, sabe? É uma carreira maravilhosa, sabe? Uma carreira ilustre, uma carreira bem-sucedida. Só que tem que pensar que ele tem que fazer isso pensando que ele precisa ser útil à obra. Existem pessoas no nosso meio que não têm condições de ser atendido por um médico. E eles estão na fila do SUS há muito tempo. Então, nos 6 anos de faculdade que a pessoa faz, ela precisa colocar na cabeça dela que quando ela se formar, ela precisa dar das primícias dela para o Senhor. E como que a gente oferta as primícias? Através oferecendo trabalho, né? De maneira gratuita. Então ela tem que separar, ela precisa. Isso é o quê? Porque a oferta é uma linguagem de gratidão. Então, se a pessoa é um advogado, se é um médico, ela precisa colocar dentro dos planos dela, né, da agenda dela, quando ela vai trabalhar parte, ela vai dedicar, por exemplo, de 22 dias que ela trabalha, se ela trabalha 2, ela oferta para o Senhor. Só que eu vou atender pessoas gratuitamente, não vou cobrar. Mas por que você está fazendo isso? Porque eu sou um discípulo de Jesus. Essa tem que ser a resposta. Não é porque eu tenho coração bom, porque meu pai e meu avô me ensinou, não. O que nos move, o que nos move é isso. É ter sobre nós as marcas de Jesus. Então é importante isso, sabe? A faculdade não faz ninguém pecar. A irmãzinha escreveu, o Orlando escreveu, você acha que a faculdade faz alguém pecar? A gente tem que pensar o seguinte, primeiro, qual o conceito de pecado? Né? O pecado é a quebra de uma lei, de um princípio, né? Ou biblicamente, é a transgressão da lei. O pecado é o quê? Era o crime. O que é pecado? Era o crime na época. Então, toda quebra da lei era o crime. Então, se a gente pensa hoje o artigo 1º do Código Penal diz assim, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, por exemplo, para que exista um pecado, tem que existir uma lei anterior que diga que aquilo é pecado. E no caso das Escrituras, nós utilizamos os mandamentos de Jesus como norte para a nossa vida, porque Jesus ele reinterpretou a lei mosaica. A gente não está debaixo da lei mosaica porque nós estamos debaixo da lei brasileira, por obviedade. Se você descumprir uma lei de Moisés, mas espiritualmente, cara, por isso que diz assim, que a alma que pecar, esta morrerá. Por quê? Porque havia penas havia crimes, né, que haviam pecados, a palavra pecado nesse tempo é sinônimo de crime. Havia pecados que tinham como pena o quê? A pena de morte, como adultério, né, e outros pecados que tinham como pena a pena de morte. Mas essas penas de morte, elas não foram inventadas por Moisés. Essas penas, elas vieram de códigos mais antigos do que a própria lei mosaica, como o Código de Hammurabi, é um exemplo dele. Né? Muitas das regras, como a lei de Italião, tal, que estão na lei de Moisés, elas vêm do Código de Hammurabi, que são códigos mais antigos que a própria lei de Moisés. Então, quando a gente fala sobre pecado, o que é pecado? É a quebra da lei do princípio bíblico. Então, a faculdade faz pecar? Na verdade, todos pecam. Né? O apóstolo João diz assim, que na sua carta universal, que quem não diz que não peca é mentiroso e nele não está a verdade. Todos pecam, todos. Sem exceção, todos pecam. Então,
entendendo a coisa do pecado, mas o pecado de morte. Não, o que é o pecado de morte? O pecado de morte era o crime punido com morte. Hoje, no Brasil, existe pena de morte? Existe. Em caso de guerra declarada, tem todo um rito para cumprir a pena de morte no Brasil, então existe pena de morte no Brasil hoje. É uma exceção, não é regra, é uma exceção, mas existe. Então, quando eu falo sobre pecado de morte, nós estamos falando sobre o crime que era punido com morte na época, né? Diz Ezequiel, a alma que pecar, esta morrerá. Então, assim, por quê? Aquele que pecar, aquele que quebrar a lei, este sofrerá as penas da lei. É óbvio isso. Porque nós vivemos, nessa época, havia um entendimento, estudado isso como o período da vingança divina. Porque a morte, a execução da pessoa era em nome de Deus. Porque quebrava-se uma lei de Deus, porque havia-se o entendimento de um Estado teocrático. Toda a estrutura do Estado era atribuída a Deus ou vinha de Deus. Então, pensar que se na faculdade faz a pessoa pecar, é estranho, porque a pessoa peca em qualquer lugar. Jesus disse, se você pensar numa mulher que não é sua, você já adulterou com ela. Então, o pecado não está vinculado à faculdade, o pecado está vinculado à nossa natureza. Que o que nos cura disso é o próprio Evangelho de Jesus. Então, a faculdade não tem nada a ver com o pecado. Glória a Deus. E eu pergunto assim pro irmão, qual foi a canção que o irmão compôs que mais marcou assim? E o porquê? A canção que eu mais... Rapaz, são tantas, rapaz. Tem uma última agora, que eu fiz junto com o Paulo Sérgio, que tem um amigo nosso, um amigo em comum, que ele faleceu devido ao Covid. E nós fizemos uma canção em homenagem a ele. Essa canção, ela me emociona muito, sabe? Dentre as outras, essa é bem recente e ela me emociona muito. Se o irmão puder tocar para nós cantar. Então, aqui. Ai. Eu sei que você não irá mais voltar, meu amigo. E todas as lições que aprendi com você levo comigo. Vou sentir saudade daqueles dias engraçados. Vou sentir vontade de te ver novamente ao meu lado. Pois como muitas vezes você mesmo me falou, esperava um outro lugar. Como os heróis da fé, você descansa no Senhor. Lá também espero te encontrar e te dar um abraço com a certeza em mim que não vou te perder novamente. Sem me importar com o tempo e sem medo do fim, seremos amigos para sempre. E que eu vou te reencontrar novamente. Num tempo em que o passado e o futuro é presente. Pois a vida não é sobre o tempo, a vida é sobre memória. E a saudade que hoje eu sinto, eu nunca mais sentirei lá na glória. Mas como você mesmo várias vezes me falou, esperava um outro lugar. Como os heróis da fé, você descansa no Senhor. Lá também espero te encontrar e te dar um abraço com a certeza em mim que não vou te perder novamente. Sem me importar com o tempo e sem medo do fim, seremos amigos para sempre.
Glória a Meu Deus. Deus, santo Deus. Como é essa canção? Amigos para sempre, é o nome dessa canção. Tem no YouTube? Essa não tem, não gravei ainda. Isso é bonito, hein? Essa é recente, né? Fez agora. Bem recente, é. O irmão sente contar alguma obra que marcou o irmão, a vida do irmão? Rapaz, a gente ia ficar bastante tempo aqui, sabe? Mas se alguém tiver alguma pergunta aí, eu estou disposto a responder aquilo que eu puder ajudar. Tá? Como Se por tiver conta do horário assim, creio que eu tomava muito tempo do irmão já. Vou entrar no último assunto assim, por irmãos, para encerrar aqui, né? Aí eu perguntar assim pro irmão, sobre, para quem, vamos dar exemplo, para quem tá enfraquecendo na graça, com as coisas do mundo, meio pecar, meio pelar, que as coisas do mundo, essa pandemia, né? Creio que muitos jovens enfraqueceram, não são jovens de Irmandade, até o irmão do ministério, né? Enfraqueceu. Queria que o irmão desse um recado sobre isso. Assim, ó, Carlos, não tem como enfraquecer na graça, porque a graça é o favor imerecido recebido de Deus. A graça só tem duas maneiras de se relacionar com ela: você a recebe ou você a deixa. Então, essas pessoas que estão enfraquecidas, não existe relação desse enfraquecimento com a graça de Deus, né? A graça de Deus, ela vem de Deus, ela está intrínseca à natureza de Deus. Ela veio, se manifestou através de Jesus, né? Então, assim, essas fraquezas, né, tem a ver com a maneira que a pessoa se relaciona com Deus. Né? Por que as relações se esfriam? Por que existe distanciamento? Por mudança de comportamento. Né? Eu acho que o que acontece, o nosso povo lê poucas escrituras. Né? E tem algumas questões que, se eles entenderem, fica fácil de viver sem algumas paranoias na cabeça, sabe? Hoje me fizeram uma pergunta, assim, perguntaram assim para mim hoje: Anderson, como que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? E é uma pergunta interessante, né? Porque, assim, se a gente pensa na ideia, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela se manifesta na natureza das coisas. Vou repetir, a vontade de Deus, ela se manifesta na natureza das coisas. Porque aquilo que é vontade de Deus já está, já existe, já é aquilo que é vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Não há nada que seja vontade dele e ele não faça. Então, se não é porque não é vontade dele. A gente poderia falar sobre vontade permissiva, vontade diretiva, demoraria para falar, mas assim, de maneira bem simplista, a ideia que nós temos um livre-arbítrio é uma ideia muito estranha, sabe? O que nós... porque se a gente falar assim, mas não, todo mundo tem o livre-arbítrio. Vamos dar o exemplo do profeta Jonas. O que aconteceu com Jonas? Jonas, Deus mandou ele a Nínive e ele foi para Tarsis. Aí Deus falou assim: é verdade, vamos respeitar o livre-arbítrio de Jonas. Eu vou mandar outra pessoa lá no seu lugar, Jonas. Foi isso que aconteceu? Então, aquilo que é vontade de Deus vai acontecer. Deus vai fazer, porque é vontade dele. Então, a vontade de Deus se manifesta na natureza das coisas, né? O que nós temos é o arbítrio, que nós não somos livres. A todo tempo nós estamos influenciados pelo meio e nós não sabemos que estamos influenciados. Então, as nossas escolhas, existe influência de tudo, que nós estamos num complexo sistema que está interligado, tudo está ligado. Então, tudo nos influencia, né? Então, assim, embora nós tenhamos a pseudo-liberdade, né, nós não somos livres, porque existem parâmetros que nós não conseguimos fugir deles. Né? Então, assim, nós conseguimos escolher ou arbitrar sobre algumas coisas, não tudo. Nós só seríamos livres se pudéssemos arbitrar sobre tudo. Nós não conseguimos escolher tudo. Nós conseguimos escolher algumas coisas. Tudo não. Então, dizer que nós temos o livre-arbítrio é muito estranho. Então, nós temos o arbítrio. Né? Vários pensadores discorreram sobre isso, é essa maneira que eu penso, sabe? Então, diante desse pensamento, o que é a vontade de Deus? Logo, a vontade de Deus, ela se manifesta na natureza das coisas. Então, mas será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu não sei. Mas por isso que eu preciso acreditar por fé. É por fé que eu vivo. Que isso que eu uso os mandamentos da Bíblia, as palavras de Jesus para orientar a minha vida, para ser bússola da minha vida,
Então, eu faço isso com a convicção de que eu estou agradando a Deus. Então, é preciso fé para poder servir a Deus. Né? Agora, ficar com esse negócio, será que isso é vontade de Deus? Será que isso não sei o quê? Será que não sei o quê? Será que eu devo buscar a palavra para sair? Cara, tem uma frase do Martinho Lutero, atribuída a Martinho Lutero, que diz assim: floresça onde Deus te plantar. Se você é um discípulo de Jesus, em qualquer lugar que você estiver, as marcas de Jesus estarão sobre você, independente de onde você esteja. Então, sabe essa paranoia? Eu fico, cara, sabe? Deus não é um consultor financeiro, compro, vendo, sabe? Não é isso, sabe? Interessante, bem interessante. Igual o irmão falou então aí que quando alguém fala enfraquecendo da graça, essa frase não existe. Não Não, a tem graça, como. qual é o conceito de graça? Graça é o favor imerecido recebido de Deus. Ele pode enfraquecer na fé. Na graça, não. A graça, ela é inatingível, né? Ela é de Deus, né? Então, ela enfraquece na fé. Só que qual é o conceito de fé? A fé, segundo a carta aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, se nós pensássemos no tipo de molécula, apenas para fins pedagógicos, para explicar a fé, poderíamos dizer que a fé é formada com duas moléculas de esperança e uma molécula de confiança, né, comparando a molécula da água, né, apenas para fins pedagógicos. Então a fé é isso. Então a fé é o quê? É esperar naquilo que não se vê. Só que a fé não é inércia. Isso que a gente precisa entender. Porque Jesus disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, o que Jesus disse? Dirão aos montes, lança-te para lá. Tal. Então assim, a fé está na ação. A fé não está na inércia. Esperar em ação. Esse é o entendimento de fé que penso eu ser razoável. A fé não tem a ver com inércia, eu estou esperando aqui de braço cruzado. Não, é esperar com ação. É esperar dizendo para o monte, saia daí e fique acolá, sabe? A ideia da fé e confiar. Porque você não enxerga o que está acontecendo, você confia. A fé não é ilógica. A fé não sabe, eu acredito que eu vou pular daqui, eu não vou cair. Isso não é fé, sabe? A fé, ela não rompe as barreiras instituídas pela própria natureza de Deus, como a lei da gravidade e tal. Toda vez que as leis naturais são quebradas, elas são quebradas através de um milagre de Deus. Que Deus tem o seu próprio propósito no todo, que isso não convém nem a nós julgar, nem mensurar. Né? Mas as regras também são quebradas por ele, e isso é chamado de milagre. O irmão perguntou aqui, ó. Você acredita que a gente tem que se converter a cada dia? Olha, é que quando Jesus diz a Nicodemos, né, que é preciso nascer de novo, ele fala sobre a conversão ali, né, sobre nascer de novo. Esse pensamento de se converter a cada dia, sabe, tem a ver com a mudança humana. O ser humano, ele muda a cada dia. Eu não sou o mesmo de ontem, não sou o mesmo de anteontem. Não sou mais o mesmo. Então é natural que hoje eu tenha novas convicções, novos pensamentos, só que isso faz parte dessa evolução humana. Não tem a ver com você se converter a cada dia, porque aquilo que você se converteu, ele permanece fixo. Né? O que muda somos nós. Então, assim, independente da maneira que eu mude, aquilo que eu acredito precisa permanecer. Né? Porque conforme eu vou mudando e aquilo a que eu me converti também muda, então isso é um pouco estranho, porque a fé, ela a graça de Deus, no sentido estrito da palavra, né, a graça como um favor imerecido, ela é algo pétreo, algo que não muda. Né? Então, assim, eu não posso dizer que hoje a graça é isso, amanhã eu entendi, não, a graça não é mais isso, a graça é outra coisa. Então, essa conversão, ela tem a ver com a maneira que nós nos relacionamos com Deus. A cada dia nós vamos estreitando essa relação. Isso é natural, isso tem a ver com intimidade, mas não com conversão. A conversão, ela já existe o esclarecimento daquilo que eu preciso ser, embora não consiga, mas já existe uma meta para que eu seja. Né? Então, a conversão ela já está aqui. Ela pode não ser uma conversão de fato, mas já é uma conversão aqui na minha mente. Eu apenas não consigo, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Então, eu acredito que não é a cada dia. Eu acho que é um processo que ele não é de fato, mas ele é por natureza, né? Por natureza daquele que nasceu de novo. Então, por conta do horário aqui, né? Encerrar, né, Sérgio? Pergunta? Tá bom. Encerrar, né? E
Quem sentir de procurar os livros do irmão, só entrar, seguir ele aqui, né? Tá na biografia, no link lá. Tem alguns aí no YouTube, sabe? Quem quiser alguma letra aí dos que eu cantei, pode me enviar aí no direct do Instagram. Eu estou à disposição para ajudar no que puder, tá bom? E os livros ali eu vi que era bem interessante. Ir no site do irmão lá, de uma olhada. São livros bem interessantes. Quem se interessar, ó, só clicar aqui em cima no podcast cristão, seguir o irmão, seguir lá e na biografia vai estar o link. Nós queremos agradecer a você, Anderson, por ter tirado seu tempo, né? Estar aqui conosco. Foi quase 2 horas aqui. Podemos agradecer, né, pro irmão. E a live fica salva no YouTube. Tem algum problema pro irmão? Não. Tem problema? Tá bom, temos que agradecer, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. É uma honra ter o irmão conosco, hein? Deus abençoe a todos que participaram da live também, viu? Creio que não só nós, como todos que estão na live, aprendeu muito. Aprendizado muito bom para nós. Somos novos ainda. Tá bom, Deus abençoe, hein? Deus abençoe. Nos preparando, nós faz outras. Eu tenho esse encontro aí. Estou à disposição. Deus abençoe, Anderson. Deus abençoe a todos que estão na live, hein? Quem quiser acompanhar a live toda vai estar aqui no Instagram e amanhã vai subir pro YouTube. E sexta-feira tem mais, hein? Sexta-feira tem mais, mesmo horário, 8h30. Só ficar aqui conosco, 8h30. Quem quiser assistir todas as lives, só vir aqui na conta que vai estar a primeira, a segunda e a terceira live. Deus abençoe a todos, hein?